Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. A primeira vez que Jesus foi a Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho, resolveu o problema de relações de alegria no casamento. O casamento, segundo disse Paulo em Efésios 5:32, é uma alegoria, uma forma simbólica de expressão da igreja com Jesus. Pois bem, na primeira vez, Jesus resolveu o problema da alegria. Na segunda vez, Jesus foi resolver o problema de um filho que estava se perdendo e o pai procurou por Jesus para a solução deste problema. Jesus vai cuidar de você. Creia nele, procure por ele, fale com ele. Jesus enviará a sua palavra e vai resgatar o seu filho também. Seja feliz. Deus te conduzirá com passos firmes em caminhos elevados. Toda segunda, às 4h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Aqui nesse programa, um programa muito importante quando falamos da palavra de Deus e podemos hoje falar a respeito de vida, né? Então, hoje estaremos falando sobre isso e o programa Debates. Nós temos hoje um debate muito importante para falar, mas antes de nós falarmos do nosso debate, apresentar os nossos debatedores, eu quero apresentar alguém que veio aqui para assistir um pouco ao vivo o nosso programa. Hoje o pastor César Cavalcante não pôde vir, estou aqui substituindo o bispo Getenuta, e eu quero aqui então receber a Kedma L. Araújo Silva, uma adoradora de primeira. Muito bom dia, Kedma, é um prazer recebê-la no programa Debates. Bom dia, bispo G, que alegria estar aqui com vocês, é uma honra para mim estar aqui conhecendo a Rádio Musical e também estar aqui para ouvir o debate de vocês. Que alegria, gente, uma honra. Amém, e é um prazer também, e foi uma surpresa para mim, conheço, né, uma adoradora, como eu falei, poucas pessoas têm uma voz tão maravilhosa e adoram tanto ao Senhor, e veio aqui, ó, me surpreendeu, viu, Kedma? Tá vendo? Foi muito bom Surpresa boa. tê-la hoje aqui, viu? Alegria é minha. Amém, que Deus possa abençoar e trazer aí a honra para todo esse tempo. Obrigado pela participação, amém. Volte sempre, Pode deixar. esteja sempre com a gente. Obrigada. Amém. É bom, né? Surpresa, conheço o seu pai, um grande homem de Deus também. E hoje aqui, então, tivemos a Kedma Eli Araújo se apresentando aqui, vindo, assistindo o nosso programa ao vivo. Bom, vamos falar
do tema de hoje. Então, o tema de hoje é um tema muito polêmico. Eu estava avaliando aqui na Palavra de Deus. É realmente um tema bem complexo que vai entrar em outras áreas, não tenha nem dúvida, para a gente poder discutir. Então, o tema de hoje é pecado orar para Deus me levar? E aí, o que você acha? Um dia você já pediu, Senhor, por que você não me leva logo? Então, é pecado orar para Deus me levar? E você já pode também dar a sua opinião, fazer a sua pergunta em cima do tema no WhatsApp da Rádio Musical FM. Anote aí o nosso telefone, 11 98484 9988. Mande a sua opinião, suas perguntas ou até a sua dúvida a respeito do tema. E para nós darmos início, queremos apresentar os nossos debatedores de hoje, já muito conhecidos, o pastor Paulo Henrique de Oliveira. Ele é pastor, mestre em teologia, formado na França, mestre em cultura judaica, especialista em exegese e semântica, especialista também em hebraico e grego. E também é coordenador do curso de teologia do SBL, pela Zona Norte, no Polo Zona Norte, aliás, e professor de teologia já há 15 anos e faz parte da Igreja Assembleia de Deus em Interlagos. Então, mais uma vez, bom dia, pastor Paulo, é uma alegria poder estarmos juntos de novo. Bispo G, pastor Luciano Scala, toda a equipe, toda a produção, você que é o nosso interlocutor. Um bom dia, que Deus te abençoe e que o amor e a graça de Cristo Jesus possa alcançar você agora. Eu quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez a gente vai dialogar aqui acerca desse tema, que é complexo, é delicado, né, pastor Luciano? Principalmente, eu acredito que ele é um pouco mais pastoral do que teológico, e juntos nós vamos tirar esse período para crescermos na graça e no conhecimento. Prazer estar aqui com o senhor, obrigado, viu? Amém. E também, para fazer, né, o debate, eu acho que aqui o debate não vai ser, né, tão debate, né, como muitas vezes a gente vê alguns, né, tem alguns que a gente fica da última vez assim. foi debate. Hoje é um diálogo. Hoje é um diálogo. Então, pastor Luciano Scala, pastor e vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, e é o presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. O pastor Luciano conta hoje com 3 projetos: distribuição de refeições nas ruas, a Casa de Recuperação e a missão humanitária em Moçambique, na África. Glória a Deus. Bom dia, pastor Luciano Scala, uma alegria podermos estar juntos debatendo esse assunto. Bom dia, Bispo G, bom dia, PH, pastor PH, e bom dia a você que está acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui, como já foi dito, né, debater um tema que é muito delicado. Precisamos ter muito cuidado, muita cautela para falarmos sobre esse tema, e nós vamos juntos. Com certeza vocês que ficarem conosco terão bastante conteúdo para pensar, para refletir acerca dessa temática. Vou fazer uma brincadeira aqui. O pH hoje é ácido ou alcalino? Quando o chicote estrala, eu sou ácido, né? Quando é amigável, eu sou alcalino. Então vai ser mais alcalino. Espero que seja, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre é pecado orar para Deus me levar? Então acho que já para iniciar, vamos ver se vai ser ácido ou não. Vamos com o pastor Paulo Henrique de Oliveira, PH, com a gente. Pessoal, esse é um tema um tanto quanto delicado. Quando nós vamos falar, primeiro eu queria deixar claro que nós vamos lidar com o tema se é pecado, não é? Pedir para Deus fazer uma intervenção na minha vida para que eu venha descansar, morrer e sair desse plano que nós vivemos aqui na Terra. Então, claro que para você que é estudante de teologia, para você que é seminarista, para você que é obreiro, fica simples você entender que pecado vem da palavra grega amartia e significa errar o alvo. Então, vou trabalhar em cima disso. Qual é o erro? É aqui que eu vou trabalhar. Em pedir para Deus, que é o autor da vida, tirar a minha vida. Ou seja, Senhor, eu não quero mais um desgosto, talvez. Uma das minhas áreas que a gente não fala, né? Eu tenho especialização em psicologia pastoral. Então, quando você vai falar
de um conceito psicossomático que já está numa situação alarmante, agravante, aquilo que explodiu dentro de você para depois você expor. Nós tivemos muitos casos no Brasil, inclusive, de suicídio, né? Morte de pastores, obreiros, nos últimos 5 anos. O pastor Luciano também trabalha nessa área, sabe que tem crescido bastante. Então, qual é o pecado? Onde o pecado está concentrado? Quando eu falo assim, Senhor, estou desgostosa da vida, e não quero mais viver aqui nesse plano. Não tem pecado nenhum. O pecado está concentrado quando você resolve, por livre e espontânea vontade, de tirar sua própria vida. Aí está o pecado. Agora, pedir para Deus, eu não vejo que tenha pecado aí. Então também quero ouvir o pastor Luciano Scala para a gente, a partir desse ponto, começarmos a dialogar sobre. Então vamos lá, pastor Luciano. Vamos lá. A sua opinião sobre o assunto. É pecado orar para Deus me levar? Sim, bispo. Eu vou trabalhar essa questão, como já disse na minha fala de abertura, é uma questão delicada, porque é muito provável que pessoas que estão assistindo esse programa agora, que estão ouvindo, muito provável que existam pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, né? É uma situação delicada porque existem pessoas que estão lidando com o luto de alguém muito próximo, às vezes de um pai, de uma mãe, de um filho. E a pessoa, ela perde o gosto, ela perde o prazer de viver. E em muitos casos, de fato, ela vai orar pedindo: Deus, leva a minha vida. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que tomaram essa atitude. Nós temos Moisés, nós temos Elias, nós temos Jó e nós temos Jonas. E todos eles oraram dizendo isso para Deus. E Deus não ouviu a oração deles. Quando eu trabalho essa questão, pensando ela como pecado, eu penso da seguinte maneira: nós temos Jesus conosco, nós temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, que nos fortalece, nos ajuda, sobretudo nos momentos difíceis. Sendo assim, o que eu aconselho pessoas que estão com esse pensamento, que entendam isso como um pecado, e que, na verdade, a tua oração não é: Senhor, tire minha vida, mas a tua oração, ela deve ser: Senhor, me dê estrutura, me dê condições para que eu possa suportar esse momento difícil. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens que, ao invés de pedirem a morte, eles de fato pediram para que Deus fortalecesse eles. Nós temos o exemplo de Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, onde ele vai dizer: eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Ou seja, nos meus momentos difíceis, a presença de Deus comigo, ela vai me fortalecer. É por esse caminho que eu vou trilhar. E ele chegou até um ponto, né? O apóstolo Paulo falou que ele já desanimou da vida, né? Da perseguição, mas nunca abriu mão. Sim. De lutar, né? Realmente ele é um bom exemplo disso. E pastor Paulo Henrique, eu vou pôr uma pimentinha aqui, né? Pra gente dar... Faça isso, o senhor é especialista nesse quesito. Então, falamos aqui sobre Jonas. E ele vai chegar um momento que ele vai pedir a morte ao Senhor. Você acha justo o que ele fez, no entendimento, né? Porque muitas vezes a gente avalia, fala Jonas como alguém rebelde, mas há todo um contexto por trás. O que você acha da atitude dele pedir a morte? Quando tem Jonas capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer o seguinte: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me morrer do que viver. É um português aqui do pretérito mais que perfeito, né? Essas versões mais antigas, ela trabalha com portuguesinho bem polido, né? Às vezes os irmãos podem estranhar um pouquinho a leitura. E se você fizer a leitura corrente, capítulo 4, do versículo 1 até o verso de número 8, e aí tem uma resposta: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O pastor Luciano falou de alguns personagens, né? Moisés, Jó. Também tem o caso de Jonas que ele citou, e o caso de Jeremias. Elias. O Jeremias também pediu a morte. Eu não entendo que seja um ato de rebeldia, porque assim, eu posso pedir uma coisa para Deus. Cabe a Deus agir ou não. Por exemplo, nós como pastores, né? Nós ouvimos muitas pessoas
em muitos casos, dizendo assim, pastor, eu preciso orar por aquela situação. Mas quantas orações Deus não atende no sentido de positivo para atender o desejo da pessoa, né? Parece até que, inclusive você que nos ouve agora pode falar assim, parece que Deus, as pessoas falam assim, ó, parece que Deus virou as costas para mim. Igual aquele caso de Jesus, é como se Deus não fosse onisciente. Então, Deus vai virar as costas, ele vai continuar vendo do mesmo jeito. Então, será que Deus virou as costas para mim? Será que Deus não tá nem aí pro meu problema? Será que Deus esqueceu de mim? Não. É que, claro que a vontade de Deus é solucionar o problema. Mas, às vezes, a pessoa não tem estrutura física, e nesse caso mais mental e espiritual do que físico, para continuar vivendo e se lamuriando dos problemas. Eu tive um caso, não vou contar ele agora, um pouquinho mais para frente, só para responder a pergunta do senhor, dentro da minha casa, com a minha mãe, que eu perdi minha mãe com 15 anos, eu tive acesso a uma agenda que ela tinha, que ela conversava com Deus por escrito, não é espiritismo não, tá? E tudo que acontecia, ela relatava para Deus. E a minha mãe, eu li, talvez os meus irmãos nem saibam disso, ela falou assim, Senhor, eu não aguento mais, pode tirar minha própria vida. Então, quando eu leio Jonas, eu leio alguns textos das Escrituras, eu vejo um caso que eu tive pessoalmente. Todo mundo que viveu falou assim, minha mãe era missionária, irmã Rotimeira era mulher de Deus, irmã Rotimeira era mulher de Deus. Você vai falar que Jeremias, você vai falar, o Jonas é o que o senhor trabalhou, é um pouquinho rebelde, Elias, Moisés, você vai falar que esses caras aqui, Deus tirou eles da salvação, esses caras que foram levantados por Deus não foram salvos porque eles pediram para não viver mais. Na verdade aqui, bispo e pastor Luciano, está mais atrelado por um desgosto psicológico e uma fraqueza mental. Eu acredito que pedir não seja o pecado. Agora, tirar a própria vida é uma outra questão. Se Deus vai atender o meu desejo ou não, é uma outra questão. Bem provável que ele vai lutar, como o pastor Luciano fez, para que essa pessoa continue vivendo e seja liberto, porque esse é um problema. E qual a palavra mais técnica aqui? É um desgaste físico e mental que precisa ser trabalhado e Deus vai lutar por isso. Amém. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta, só que eu vou entrar para um outro lado aí, mais apimentadinho ainda, Boa. né? Porque ele pede a morte, né? No caso, o Jonas, né? O profeta Jonas, ele pede a morte, pastor Luciano, porque ele ficou inconformado que ele... que Deus perdoou, né? Decepcionado que Deus tenha perdoado os habitantes de Nínive. Sim. Será que esse é o motivo para pedir a morte? Será que... Eu gosto muito do livro de Jonas, eu até tenho uma obra escrita no livro de Jonas, e eu acho muito interessante porque a mentalidade de Jonas era uma mentalidade exclusivista. Era, na concepção de Jonas, era impossível Deus ouvir um ímpio, e era impossível Deus ouvir um estrangeiro, na concepção de Jonas. E a grande frustração dele foi que Deus, ao invés de ser implacável com Nínive, destruir Nínive, Deus teve a misericórdia. Então foi uma frustração com a imagem que ele tinha, uma imagem pré-concebida acerca de Deus. E isso acontece hoje em dia. Existem muitas pessoas que elas têm uma teologia formada na sua mente, equivocada acerca de Deus, e elas de fato se frustram. Deus não responde da forma que ela gostaria, Deus não restaura aquilo que Deus simplesmente não quis restaurar, e a pessoa então, ela se decepciona e ela se frustra. As questões que eu trabalho, bispo, para pensar dessa maneira, pastor e bispo, Provérbios 24, que vai dizer, se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. O texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, quando ele vai dizer que as nossas lutas, as nossas tentações, Deus permite nós passarmos, mas Deus nos dá estrutura para nós passarmos. Deus nos dá condições para isso. No caso de Jonas, foi uma frustração. Foi uma decepção com a imagem equivocada acerca de Deus. E todos nós estamos sujeitos a algum dia também se equivocar. Por isso que eu me posiciono dizendo que é pecado. É pecado por quê? Porque nós, ao invés de nós entendermos o agir de Deus, ao invés de nós deixarmos Deus fazer da melhor forma, da forma dele, nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Isso está muito ligado ao ego do homem. Isso é um problema e é por isso que eu trabalho como pecado. E até nesse contexto, né, eu estou falando de Jonas, porque às vezes as pessoas elas interpretam Jonas como um rebelde, né, no contexto, mas como? Ele quer a morte deles. A realidade é que ali já tinham sido destruídas 6 tribos de Israel, inclusive uma tribo irmã.
da tribo que ele pertencia, que era a tribo de Zebulon, né? Então, o pedido dele, né, ali para pedir a morte é porque ele não aceitava. Poxa, mas esses assírios, essa cidade, Nínive, já matou tanta gente que eu amo. E agora Deus ainda perdoa. Então, tem esse lado também, né? Quando a gente olha por esse viés, nós entendemos a concepção de Jonas. De certa forma, nós entendemos. Mas o agir de Deus, ele é soberano. E como que nós vamos contender? Como que o barro vai contender com o oleiro? Quando nós falamos da questão da morte, de pedir a morte, é um pouco por esse caminho também. O livro do profeta Isaías fala: quem somos nós para contender com o Criador, né? Perfeito. Agora, engraçado com o Jonas é que a hora que estava na barriga do peixe, ele aí falou: ô Senhor, aí ele lembra que não tinha feito voto, lembra que estava afastado da casa do Senhor, aí lembra Saudade de tudo, né? A hora que apertou, viu que a morte estava perto, né? Você vê como é que é, né? Achei muito engraçado o Jonas. E então, pastor PH, o que você me diz a respeito ainda? Então, na verdade, assim, ainda continuo dizendo que não seja pecado. E aí, foi legal o que o pastor Luciano falou, dizendo o seguinte, de Deus não atender. Não é? Mas quando é pecado, quando a gente peca, nós não somos punidos por aquilo que nós fizemos. Todo ato de pecado, ele tem uma consequência. Porque senão, a gente tem que assumir que é o seguinte: se você pecou hoje, amanhã você não sentiu que teve nenhum tipo de punição, nenhuma correção da parte de Deus, porque a gente não pode entender que pecado é igual SPC, Serasa e Boa Vista, que vai caducando porque não caduca. Na frente do trono branco, ele vai colocar, a gente fala assim, vai colocar o DVD, o Blu-ray, a fita, né? Que hoje não tem mais, então a gente vai avançando aí na tecnologia. Então, na verdade, eu acho que o problema tá aqui. Ninguém que pediu a morte para Deus foi punido. E ninguém que pediu a morte para Deus, a Bíblia não aponta isso como pecado. Não tem um texto dizendo que fala assim, olha, se você pedir para Deus tirar a sua própria vida, você tá pecando. Para mim, é um outro debate, continuo batendo na mesma tecla, você tirar a sua própria vida, mentindo, inclusive, claro que depois ninguém vai ficar sabendo, porque depois que morreu, você vai ficar sabendo como. Não, eu orei, Deus falou para mim, Deus me revelou, né, pastor Luciano? Deus me revelou, não, isso aí é mentira, não tá escrito. E aí tem alguns textos contundentes. Números capítulo 20, versículo 3, ele vai falar assim, e o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado ou morrido aqui no hebraico, quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Então, não só Moisés, mas todo o povo também desejou a morte por causa da aflição. E às vezes é um julgo, não é que é uma fraqueza. O senhor colocou uma questão de fraqueza ali. Eu acho que é um pouco delicado quando a gente pega um caso. É claro que é um caso de fraqueza, mas não uma questão de frouxo que você... É que não deixa de ser, né, um momento de fraqueza da pessoa. Sim, né? Sim, mas aí a Bíblia fala assim, quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Então, assim, nós temos que procurar a se fortalecer nessa questão. Mas o Paulo também desejou a morte. E para mim, um texto que fica bem claro, bem explícito isso, é Filipenses capítulo 1, do versículo 21, que ele diz assim, pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Você quer perder ou você quer ganhar lucro? Eu quero ganhar lucro. Falando em dinheiro, quero colocar uma bagatelinha no bolso. Paulo tá dizendo que se ele morresse, para ele seria melhor. Aí ele tá falando assim um discurso. Para mim isso aqui é desejar a morte, porque eu tô desejando lucro, eu como empresário vou desejar o lucro. Aí ele dizendo o seguinte, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Olha, ainda ele trabalha a ideia da escolha. O cara que doutrinou o Novo Testamento, o cara que sem as cartas e as epístolas, nós não temos doutrina para a igreja. Se pegar só o evangelho, a gente tem a salvação. A doutrina para a igreja está constituída em Paulo. Não teríamos mais nada. Aí ele diz o seguinte, olha o que ele diz de novo. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 21, não sei o que escolher. Pairou na ideia da dúvida. E para concluir, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com o Cristo, porque é bem melhor. Onde é que é o pecado dele aqui? Na verdade, pastor... Aqui é complicado, hein, pastor? É que, na verdade, ele sabia, Paulo tinha total consciência que a sua morte estava muito próxima. Aqui, nessa altura, ele já sabia, ele tinha total consciência da morte. Ele sabia que ele não ia durar muito. Então, quando ele fala isso, porque ele já sabia que pouco tempo depois ele morreria, como de fato Paulo morre, né? Logo depois disso.
Então, mas aí eu pergunto pro senhor, independente de estar próximo da morte dele ou não, ele tá dizendo nesse texto que ele desejou a morte, que porque morrer ele queria estar com Cristo. Aonde que tá o pecado e a punição desse desejo dele aqui? Inclusive, ele põe a morte e a vida junto. Como que o senhor caracteriza que eu não aqui vejo nesse texto o pecado de Paulo? É que eu não vejo, aqui no caso de Paulo, ele pedindo a morte. Mas tá aqui o texto escrito. Ele pedindo, no sentido de estar passando por uma situação, porque a pessoa não pede a morte quando ela tá tudo bem. Geralmente a pessoa vai pedir a morte quando tá assim, quando tá em cima de um leito, ou quando... Ao extremo, né? Exato. Onde que eu vou trabalhar essa questão do pecado? Na ideia que está, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, bispo, que fala que Deus dá a vida e Deus atira. Então, a partir do momento que eu tô ali pedindo para Deus abreviar, eu tô abrindo mão de uma dádiva, de um dom, de um presente, que é viver, para que eu venha interromper isso, para que Deus me tire. Então, aí que mora o problema. Aí que mora o perigo, como diz aquela música, né? É aí que tem um problema. Por quê? Porque é Deus que dá a vida. Então, a nossa oração, né, ela deve ser como? Deus, me fortaleça, me dê estrutura para que eu possa suportar e cumprir a minha missão, cumprir o teu propósito da minha vida. Ô, bispo, eu queria trabalhar nesse ponto que o pastor Luciano deixou. Então, é justamente por isso, porque ele é o autor. Se ele é o autor da vida, né, eu a dou e a tiro. Você vê que Jó, em todos os casos, né, a Bíblia fala assim... Em tudo foi tentado, nesse caso aqui foi os amigos, não sei o que, e não pecou ali, né? Ele murmura, ele fala da situação, mas... E ele pediu só no livro de Jó, inclusive, é no livro que aparece mais vezes o desejo de morrer Jó. Mais que Jonas, mais que Moisés, mais que todo mundo. Ele fala assim, aí quando ele vê uma situação, de novo, a fraqueza bate, ele, Senhor, arranca. Porque assim, imagina, porque a gente fala de Jó, que Deus restaurou e tudo, mas se você pegar a psicologia de Jó e trabalhar quantas vezes ele desejou que Deus tirasse a vida dele... Só que aí tá a questão. O autor da vida, que é Deus, inclusive eu acho legal que eu tenho certeza que você vai falar, e os irmãos que estão escutando isso aí vão falar, vai começar com esses gregos, com seus hebraicos pra cá. Pastor Luciano, o texto de Atos, capítulo 3, versículo 15, inclusive você que nos acompanha gosta muito, você que quiser estudar grego aí, já pega essa deixa. Atos 3,15. Ton de arregon tesoes apectinati hon ho theos egiren ek necron ho imis martiris esmen. Vocês mataram o autor da vida. E aqui, até para quem é inimigo que Jesus é Deus aí, ó, pega esse gancho. Quem é o autor da vida? Aqui nós temos Zoe, né? E é por isso que muitos ministérios vão surgir por causa desse nome, é Tizoes, Arregon Tizoes. Vocês mataram o autor da vida, né? Ele está dizendo aqui, o texto, essa fala é de Pedro, que Jesus é o autor da vida. Então o pecado seria, e aí trabalhando nisso que o senhor trabalhou no texto lá, o pecado seria se eu, não tendo autoridade, porque não foi eu que me criei, não tem aqueles jovens rebeldes, ou muita gente fala assim, porque eu não pedi para vir ao mundo. O pessoal não fala assim? Então, tudo bem, você não pediu mesmo. O autor da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu chegar nele na transparência, Senhor, tá pesado, pesou, eu nunca fiz isso, pastor Luciano. Porque tem muita gente que fala assim, não, acho que eu perderia pra Jó aqui tranquilo, porque o bicho era monstro de verdade. Ele chegava, ele jogou na transparência. Mas na transparência, Bispo G, eu nunca fiz isso, porque eu sempre trabalhei de encarar de frente. Mas tem muitas pessoas que não suportam. E aonde eu não vejo o pecado aqui? Segundo a fala de Pedro, registrado por Lucas em Atos capítulo 3, versículo 15, como ele sendo o autor da vida, como o Senhor menciona, que ele dá a vida e ele tira, eu colocando na mão dele, fica a critério dele analisar. Então, seria para mim como um pedido qualquer. Eu mesmo tenho o desejo, inclusive, até você vai achar um absurdo. Que absurdo que é? Não existe oração contrária? O pessoal fala, se ela vai funcionar ou não, é outra história, né? Agora, o pessoal fala assim, não, Senhor, toda oração contrária, o pessoal começa a orar o contrário ali pra Deus, Senhor, quebra as pernas dele, mas isso é uma coisa que é um absurdo. Quebra os dentes. Não, Senhor, tem olha um salmo, né? Tem um salmo. Tem muito isso, a questão legal. Existe oração contrária? É um tema, né, bispo? Opa, seria bacana, mas só pra concluir, vou concluir agora, 30 segundos. Então eu digo o seguinte, se ele é o autor da vida, ele tira e dá, eu estou colocando nas mãos dele um desejo que tá no meu coração, e pelo fato de eu ser
limitado, ele vai fazer a análise se aquilo é correto pra mim ou não. Sim. Porque assim, eu acredito que tem muita gente, inclusive de testemunho, que as pessoas falam assim, ó, tira a minha vida, e aí eu conheço o testemunho na igreja, inclusive, que passou o período, e a pessoa foi lá e descansou. Sem doença, sem nada. Então, eu acho que é por aí. Então, antes do à vontade, pastor Wilson. Luciano Scala, Eu guardo aqui a minha... guarda bem aí, porque tá começando as coisas a esquentarem aqui. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já com debates. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. É para quem quer se formar em teologia. A FTB tem aí, eu não sei exatamente aí, mas muito mais de 115, 116, 117 mil alunos. A gente não está contando os alunos do Férias com Teologia, tá? Mas a FTB tem muitos milhares e milhares, centenas de milhares de alunos, dezenas e dezenas de milhares. E quando você faz a sua inscrição, a gente mudou, né, a forma de se distribuir cursos de teologia no Brasil, e devido ao tamanho também da FTB, o posicionamento, muitas escolas também estão fazendo igual. E isso é muito legal, porque antigamente você tinha que ficar comprando os livros todo mês, né? Você faz a inscrição e vai comprando livro, no final você tem uma biblioteca na sua estante. Na FTB não. Quando você faz a inscrição, chega na sua casa uma caixa, um pacote, uma caixa da FTB, com todo o material didático que você vai utilizar durante, 4 anos de curso. Então você tem aí, se você contratou, por exemplo, fez a inscrição no curso completo, compreende o nível fundamental, que tem 20 disciplinas num único volume, o nível avançado, que tem mais 16 disciplinas num único volume, e o nível avançado, o intermediário tem 16 e o avançado que tem mais 20. Então você tem aí 56 matérias, 56 disciplinas, em 3 volumes. Quando terminar, primeiro, você não tem que ficar comprando livro de ninguém, você não tem que gastar. Na FTB é assim, você compra o curso e acabou. Você não tem que gastar, não tem que ficar pagando mensalidade, não tem que pagar matrícula, rematrícula, certificado, carteirinha, não tem que pagar para participar de plantão, tirar dúvidas, para secretaria. Eu vou ser consagrada pastor, quero um documento que eu estou fazendo curso de teologia, porque eu não terminei ainda, não tenho certificado, mas tem um documento, a gente manda o documento. Quanto custa? Custa nada. Então, na FTB, você compra o curso e não fica pendurado com mais nada, todo o material didático chega numa única vez aí na sua casa. E nós temos 2 promoções, a promoção para o curso fundamental em teologia, o curso fundamental dura até 18 meses, mas se você faz dentro do seu tempo, e o nível, esse é o curso fundamental para quem está assistindo, são 18 meses, dá R$890 o total, tá? Se você quiser parcelar, dá para fazer em 10 de 89. Ou seja, você estuda 18 meses, paga só 10 e é isso aí só. Ou temos a promoção para o curso de formação completa. E aí você tem os 3 níveis, fundamental, intermediário e avançado. Chega todo o material didático da FTB, cada um dá acesso ao painel de videoaulas, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e todos a tutoria, todo o acompanhamento que você precisa. Nesse projeto são 48 meses, tá? Até entre 36 e 48 meses, depende do tempo do aluno. Mas você paga só 10 mensalidades, não importa. Você paga só 10 mensalidades e fica o resto sem pagar nada. Então, eu vou estudar 48, você paga 10, fica 38 sem pagar nada. E usando todo o projeto central lá de atendimento, a plataforma, tendo todos os acessos. A carteirinha de aluno dá desconto até no cinema. E para esse projeto você paga R$189. São só 10 mensalidades de 189. Então, se você pode investir R$189 ou 89 só para o curso fundamental no seu ministério, na sua capacitação, então seja bem-vindo à Faculdade Teológica Bethesda. Coloca teu nome, tracinho teologia e manda direto para mim. O WhatsApp é 011 930 30 1234, 011 930 1234, 930 30 1234, nome, tracinho teologia. E um recado especial a todos os alunos do Projeto Férias com Teologia, não percam o horário, logo mais às 7h30 da noite, entramos ao vivo com a última aula do Projeto Férias com Teologia. Vai, Rafa.
Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Debates. Hoje estamos falando sobre: é pecado orar para Deus me levar? Qual a sua opinião? Nós temos vários homens de Deus que pediram a morte. Pediram para serem levados. E hoje nós estamos aqui debatendo esse assunto com o pastor Paulo Henrique de Oliveira e o pastor Luciano Scala, que estão aqui, cada um defendendo uma posição. Tem sido assim uma grande bênção. E você pode também dar a sua opinião. Você pode participar pelo nosso WhatsApp da Rádio Musical FM, 984849988. Mande a sua opinião, sua pergunta, dúvidas sobre o tema e participe conosco. Bom, nós estamos falando, já antes de dar aí o nosso intervalo, então o pastor Paulo Henrique estava falando a respeito do contexto, até, vamos dizer assim, de Paulo pedindo, né, achando melhor morrer do que viver, e colocou um contexto que seria como que pedindo a morte. Você concorda com essa visão? Será que é algo claro isso? O que você acha, pastor Luciano? Eu não vejo claro, né? Eu até comentei. Não vejo claro porque, na minha opinião, o que Paulo estava fazendo ali era ter a consciência de que pouco tempo depois ele morreria, como de fato aconteceu. Como de fato. O que existe aqui, a problemática que nós podemos trabalhar, nós estamos fazendo inferências nos textos, porque, de fato, nós não temos um texto claro mostrando o pecado que é pecado ou que não é pecado. O que nós temos são exemplos de pessoas dentro da Bíblia que pediram e Deus não ouviu. Nós temos na Bíblia falando que quando você cobiça, você já está cometendo adultério, inclusive. Está lá em Mateus capítulo de número 5. Então, esse desejo da morte, de onde que é essa vontade? De onde que vem essa origem? Quem colocou esse desejo dentro da pessoa? Tenho certeza que não é de Deus, do Espírito Santo. É um desejo que vem de fora, é um desejo que vem do adversário. Então é preciso nós entendermos que, por que é pecado? Porque você já está desejando. E esse desejo, se nós formos olhar usando o exemplo do adultério, a pessoa já está praticando adultério mesmo. Só de desejar, só de cobiçar, só de olhar. Isso, mas assim, vamos citar o caso de Paulo, né? Depois ele fala: combati o bom combate, venci a carreira, estou preparado para ser, vamos dizer assim, colocado como libação. Então, a libação é a parte mais humilde, né, de um sacrifício. Ele não está, então, a conotação que ele dá não é pela preferência e até da entrega? Não, na verdade... Por ele falar que ele está se sacrificando, no caso? Não, bispo, ali ele estava consciente de que ele morreria, já estava condenado. Então, o que o Paulo estava fazendo era tendo essa compreensão e já lidando com isso. É igual aquela pessoa, é igual aquele paciente terminal que já tem a consciência de que vai morrer. Ele, de certa forma, já vai se despedindo, já vai comunicando as pessoas, preparando as pessoas e já vai preparando o seu espírito para esse encontro com Deus. É exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo não está dizendo ali, eu quero morrer. Não foi essa oração que ele fez. E olha que ele passou por muitas situações. O que Paulo fez foi ter a consciência e não questionou a Deus, porque ele sabia que ele morreria. Pelo contrário, ele falou assim, eu estou aqui, estou pronto, quando o senhor quiser, eu estou aqui para ser levado. Ô, bispo, eu queria continuar discordando, né? Queria continuar discordando e, de novo, eu quero fazer a leitura do texto, porque, claro, o que pode estar claro para mim, não pode estar claro para vocês, não pode estar claro para você que é ouvinte. Eu vou ler o texto de novo, fazer a interpretação dele e depois eu vou questionar o argumento do pastor Luciano quando ele diz que estava próximo à morte de Paulo quando ele escreve esse texto e ele morre logo depois. Bom, Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Se você quiser entender o contexto, leia Filipenses capítulo 1 completo, inteiro, e até o capítulo 2, só para você entender ali. Primeiro,
Versículo 21 diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Tá claro no texto que Paulo tá falando de vida e de morte. Tá escrito aqui, né? Não precisa de grego, hebraico, nada. De novo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele tá usando uma linguagem comercial. Mas se eu continuar vivendo, então esse mais aí, portanto, entretanto, se por acaso eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então ele sabe que o que ele exercita de trabalho é útil, porque agrega valor à igreja. Continuando o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Então, não sei o que devo escolher. Entre o quê? A pergunta. Entre viver e morrer. Correto ou não? Correto. Estou cercado pelos dois lados. Quais lados? Viver e morrer. Tá bem nítido no texto aqui. Pois quero muito deixar essa vida. Deixar essa vida... O deixar é um desejo. Quero é desejar. Eu desejo, tá claro o verbo no texto. Eu desejo, de novo. Pois quero muito deixar. E ele é ainda um superlativo. Ele usa um superlativo. Querer é uma coisa. Querer muito é desejar ao extremo. Deixar essa vida e estar com Cristo. O que é bem melhor. Para mim, tá claro que Paulo desejou a morte. Agora... queria contestar dizendo o seguinte, quando o senhor fala que Paulo escreveu isso daqui porque ele estava próximo da morte, então na verdade ele já está fazendo uma sua despedida e tal. Eu queria dizer que não é bem isso. Primeiro porque Filipenses vai ser escrito por volta do ano 58, quando você pega aí entre 58 e 60, né? Existe uma unanimidade ali entre os especialistas do Novo Testamento, Joaquim Jeremias e outras pessoas também que são especialistas do Novo Testamento, vão trabalhar essa ideia de 58 e 60, data de que Filipenses vai ser escrito. Só que a morte de Paulo, segundo os mesmos especialistas, ela vai acontecer entre o ano 64 e 65. Então nós temos uma média aí de 7 anos de distância para a morte dele. O senhor considera esse discurso uma despedida, mesmo se passando 7 anos, o senhor ainda acha que é um período curto para fazer essa despedida? O que Paulo está fazendo, isso aqui é no meu ponto de vista, é tendo a consciência de que ele morreria, porque é uma carta de prisão, Filipenses, né? Então Paulo tinha consciência que morreria. Por mais que ele tenha, de fato existe uma margem, né? Essa margem que pode ser que eles preparou esta carta em tal período, pode ser que ele tenha morrido em tal período, nós não temos datas afirmadas. Aqui, a gente trabalha tudo aproximado, tudo, né? Aproximado. Então, aqui no meu ponto de vista, ele tinha consciência que ele morreria. Uhum. A temática... Mas mesmo assim, ainda na explicação aqui... Não, mas deixa o senhor fala que ele não desejou a morte? Deixa eu completar. Tá. PH, ele tá dizendo o quê? A grande temática de Filipenses, qual que é? É felicidade, é alegria. Uhum. Ele vai trabalhar esse regozijai-vos, outra vez... Ele vai trabalhar isso na carta. O que dá mais alegria para Paulo? Trabalhar, produzir, viver ou estar com Cristo? Estar com Cristo. Estar com Cristo. Isso traz mais alegria para ele, como de fato deve ser para mim, para você e pro bispo. Mas o senhor concorda, não quero interromper. Não, mas você só com o raciocínio, que o senhor tá vindo no raciocínio da hora. O Paulo desejar a morte aqui não é algo ruim. Mas aqui, ele não... Pelo discurso que o senhor tá falando. Mas ele não desejou a morte. O que ele está dizendo aqui é que ele tem a alegria de viver e produzir e tem a alegria de estar com Cristo. E é claro que a alegria maior de Paulo e a nossa é estar com Cristo. Uhum. Mas em nenhum momento Paulo vai dizer, eu quero que Cristo me leve, eu quero morrer. Não está desejando, né? Exatamente. Do que o senhor falou, desculpa? Um desespero. Esse desespero. Não, mas nem tudo é nessa linha do desespero, porque ele fala assim, pois quero muito estar com Cristo e deixar essa vida, que pra mim é muito melhor. O que eu tô dizendo é que nem todo mundo que vai falar assim, Senhor, me leva, é na ideia do desgosto. Porque a gente apresentou um discurso de que todo mundo que vai falar, eu quero estar com Cristo, é porque dessa vida que nada presta. Mas eu tô colocando o contraponto. Mas desses 4 exemplos que eu citei, por exemplo. Não, Jonas, Jó, todos esses caras ao contrário. Elias, Jó
e Jonas, esses 4 exemplos que eu citei, os 4 de fato estavam nessa situação. E de angústia, de 95%, desespero. para não falar mais, é na angústia e no desespero. Sim. E eu acho, pastor Luciano, que esse contexto do desespero, que o senhor falou, né, da dor, do leito do hospital, Sim. a pessoa nas últimas consequências, né, mas aceitou Jesus lá no útero, eu tava lá do lado dele, apertou minha mão, Sim. recebeu, fez o batismo jogou um pouquinho de água na caneca, né, umas inocências, né, mas tudo bem, não tô aqui para questionar essa questão. Agora, a questão é a seguinte, o pastor Luciano e Bispo G, mas a gente tem um caso, ou alguns casos, que é por conta da alegria. Então a pergunta é a seguinte: se a pessoa tá alegre e pede ou deseja estar com Cristo ali, Senhor, me leva que eu quero estar do seu lado, que para mim é muito melhor, e ela tá com o coração tranquilo, tá de boa, tá tudo bem, não é pecado. E se é no caso de Jó, Moisés, Jeremias, Jonas, é pecado. E uma outra questão também que eu queria colocar pro senhor é o seguinte: Deus, ele é o autor da vida, como a gente trabalhou, né? E esse desejo ser lançado nas mãos de Jesus e ele fazer essa análise, né? Como que é essa questão? O que ele vai analisar? Não, mas você tem que estar aí, porque Paulo, e é legal o que o senhor abordou, que Paulo tinha uma consciência de trabalho. Eu vejo uma preocupação, não só com ele, mas com as pessoas que estavam em sua volta. Família, aí a gente não vai saber se tem esposa ou não, filhos, né? Mas a congregação em si, as pessoas que ele levantou no ministério, ele tem uma preocupação, porque ele sabe que é útil. Quando eu desejo sair daqui, eu tô preocupado com o trem? Porque sabe o que acontece na cultura ocidental? Os ocidentais não estão preparados para lidar com a morte. Sim. Porque a gente vê uma consciência que Paulo, como sendo judeu também, tem tripla cidadania. Ele tem consciência de qual é o estado próximo. Sim. Mas quando a gente pede ou quando as pessoas pedem para sair daqui, ela não tem consciência do próximo estado, né? Então vai ser difícil alguém falar o que ele falou, tendo a consciência que ele tinha da pós-morte. Posso, assim... Claro, bispo, claro. Ambos, o caso de Paulo. Mas o caso, por exemplo, de Elias. Uhum. Elias, ele é uma pessoa que enfrenta 850 profetas, né? E de repente, ele recebe uma maldição de Jezabel. Ele encarava o rei Acabe. Sem problema. Sem problema algum. Há um contingente espiritual também que pode levar a pessoa a pedir. Será que, por exemplo, ainda que eu peça a morte, isso é somente uma fraqueza ou pode haver influência do mundo espiritual? O que você acha? Eu vejo como as duas coisas, bispo. Eu vejo como, sendo muito sincero aqui com o senhor, eu vejo os dois lados. Pode ser sim, deve ser sim uma influência espiritual, como também algo do psíquico da pessoa. A pessoa está abalada, ela se sente ameaçada, ela tem a sua zona de conforto ali mexida. No caso de Elias, é até muito estranho, porque ele vem de uma grande vitória, ele vem de uma grande honra e demonstração de Deus com ele. Por que ele fraquejou agora? É até meio complexo, né? Mas a grande verdade, bispo e pastor, é que aquela fala de Elias, Deus não vejo Deus agindo com bons olhos. É tanto que depois Deus falou, vai lá e unge fulano, e vai lá e levanta o Eliseu no seu lugar. Uhum. Por quê? Porque tenho para mim que Deus não viu aquilo com bons olhos. Aquela dúvida de Deus. No caso de Elias, aquele pedido da morte nada mais foi do que uma dúvida de que Deus estaria com ele, como foi perante os outros profetas, que estariam honrando ele perante Jezabel. Mas a pergunta que o senhor fez, eu vejo os dois lados, bispo. Eu vejo. Porque ali, né, agora também, até pro pastor Paulo Henrique, porque Jezabel libera uma maldição ali, né? E, de alguma forma, a impressão que dá é que ele se submete, né? Porque uma pessoa do porte dele, né? Eu falo que ele era hardcore, né? Ele não era brincadeira. E de repente ele, vamos dizer, afina, fica assim, pede a morte, embaixo de um zimbro, se afasta dos discípulos. E o que você acha? Há alguma influência do mundo espiritual ou não? Sabe o que acontece? Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 4, sobre essa questão da morte, né, que ele vai para o deserto. Eu acredito que tem um cansaço ali, não só físico, mas espiritual. É como o senhor falou, ele vem das vitórias,
né? Mas tem a pressão de Jezabel. E aí você vê a ideia do Acabe, você tem existe uma pressão ali. O cara fala, ele fala, eu sei que Deus está comigo, mas e aí, eu vou suportar? O emocional dele foi... Isso, ele tá abalado ali. Então, quando você pega primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, em hebraico diz assim, Vehu halak bam daber derek Yom vayabu vayesev tahat roten errat ki vaisil et nafsol lemut vayomer hav ata Yehovah kar nafsi ki lo tov anoki meabotal. E o dia que Elias foi no deserto e ali desejou a morte. No hebraico aqui, quando você pega essa ideia do desejo, parece que ele vem protelando a exposição desse desejo por conta de um acúmulo psicológico que já vem de períodos anteriores. E aí na psicologia, a gente vai trabalhar a ideia do grau do problema de casos de depressão ou não. Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Mas você viu a forma, pastor, a forma que Deus lidou com isso? Sim, sim. Deus mandou o anjo alimentou, ele voltou a dormir, Deus mandou a segunda vez o anjo para alimentar Elias. Na hora que Elias retomou a força e levantou para caminhar, Deus falou assim, agora é o seguinte, vai lá e unge Eliseu no seu lugar. Parece que Deus não foi favorável àquela oração. Parece que Deus agiu de forma muito séria ali com ele. Sim. E muito... Peraí, mas ele não tinha um histórico na presença de Deus? Tinha. Mas aquela oração foi totalmente equivocada. E não só a oração, mas a compreensão dele. Só sobrou eu, Senhor. Só tem eu aqui. Ele falou, não, você está equivocado. Não, eu entendo o pastor Luciano, mas em momento nenhum, por exemplo, ele esconde o cansaço, né? Eu vejo ele na transparência também. Ele chega com Deus, troca uma ideia, fala assim, Senhor, não vende agora, tô carregando isso aqui tem um tempo. Aí ele fala assim, mas só tem eu, Deus mostra, não tem só você. Você tá cansado? Beleza, eu vou te fortalecer, você não vai morrer agora. O desejo é na morte. Só que aí Deus não trata como pecado porque não vem a punição. Deus vem, fortalece ele, faz ele enxergar que tinha outro para dar continuidade no ministério. Aí onde eu falo a ideia do pecado. Elias, pastor, eu acho que dos exemplos que nós temos, no caso de Elias, no meu ponto de vista, é o que fica mais claro. O descontentamento de Deus, a reprovação de Deus. Mas o senhor não acha que o Deus reprovar o caso dele é mais porque ele achar que ele era a última bolachinha do pacote do que ele ter desejado, ter exposto a fraqueza mental, eu acho que é um pacote psicológica? Acho que isso vai tudo dentro de um pacote. Entendi, bate tudo e... Exato, é por esse caminho aí. Entendi. Bom, nós estamos próximos das considerações finais, mas vamos mais uma pimentinha, né? Então vamos... O Bispo G gosta. Vocês depois... O Bispo G adora. Encerrar. Deve ser baiano o Bispo G. Eu sou Só gosto de pimenta. Não, eu sou também, sou ternopolitano. Eu recebi a cidadania lá de Salvador. Revelou, hein? Revelação. Deixa eu fazer a última pergunta e até em cima dela as considerações finais. Nós vemos o caso de Saul, que ele pede a morte. Não vamos entrar no mérito que ele é morto pelo Amalequita num dos contextos, né? E ele pede a morte. E ele pede a morte porque ele está cansado, está com cãibra, não vai conseguir, e ele não quer cair na mão dos filisteus, os incircuncisos. Então, e nesse caso, a pedida da morte dele é coerente? Não vejo como coerente, né? Ali foi uma eutanásia, digamos assim, né? Porque ele sabia que ele não iria sobreviver, então ele pede que fosse abreviado e que não fosse na mão dos inimigos. Vejo também como erro, independente de ter sido Saul, né? Vejo como um erro também, vejo como um erro. Não como coragem? Não como coragem, eu vejo como um erro, porque Deus poderia fazer algo ali por ele. Deus poderia fazer um milagre ali também. E a gente vê que foi um erro, foi um grande equívoco o que ele fez e pecado também. E você, qual a opinião a respeito disso? Já são as considerações finais, né? Porque já estamos bem em cima. Nesse caso eu vejo como o pastor Luciano vê, no caso dele é um caso mais extremo, né? Você vê que ele age de forma equivocada, né? Você vê que ele não age de forma comum, você não vê uma sinceridade. Ele já estava na berlinda também, né? Pode ser que tudo que ele falasse, Deus ia falar assim, não, não, não e não. Porque já não tinha mais crédito, né? Não tinha nada. É a realidade. Então né? ali você vê que não tem nem diálogo, na verdade Deus já age. É verdade. Então tá bom. Bom, estamos encerrando.
considerações finais, falar um pouquinho a respeito, como encontrá-lo, redes sociais, ministério. Bispo, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, agradecer toda a emissora, a Rádio Musical, PH, sempre um grande amigo. E também falar um pouquinho do projeto, né? Um minutinho só, quero comentar acerca desse projeto. Eu faço um trabalho com moradores de rua, pessoas em situação de rua, com pessoas que estão com dependência química e a nossa missão humanitária na África. Hoje eu quero fazer um pedido. Amanhã, sexta-feira, é o dia que nós vamos distribuir. Nossa média semanal é de 1.000 refeições, às vezes um pouquinho menos, mas a gente tem ajudado pessoas que estão no centro de São Paulo. Se você pode me ajudar, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, Luciano Scala, no meu WhatsApp, 964242661, ou se você pode fazer um Pix solidário, me ajude a fazer essa missão no centro. O CNPJ é a nossa chave Pix, está mostrando aqui embaixo para quem está acompanhando no YouTube. É o 17-668-756-0001-06. Qualquer valor, cada R$20 que você doa, a gente consegue ajudar 5 pessoas e a tua ajuda, ela é bem-vinda. Me chama no Instagram, me chama aí Luciano Scala e eu te passo também mais informações. Amém. Obrigado, Paulo Bispo. Henrique, eu que agradeço. Pastor Paulo Henrique. Para mim, um prazer sempre estar aqui nessa programação que tem elevado o intelecto mundialmente dos cristãos, né? Muita gente, na última programação, o pessoal acompanhando de Portugal, França, Itália, África e muitos lugares. Deus abençoe você também, que é de São Paulo, você que é de todo lugar do Brasil. Um abraço pro pastor Osmar, lá do Amapá. Nós estaremos juntos aí no Seminário Teológico. Deus abençoe o senhor, toda a Igreja Assembleia de Deus aí. Bispo, obrigado pela oportunidade. Pastor Luciano Scala, meu brother, meu parceiro. Irmãos, invista nesse projeto de Deus, tá bom? Ajude aí essa obra, que eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Se você quiser me achar nas mídias sociais, já vai lá e já dá o play agora para me seguir aí. @prpaulo.oliveira no Instagram. @prpaulo.oliveira. E muita gente me mandou mensagem no último debate perguntando, pastor, o senhor dá aula em seminário, dá aula em faculdade, se a gente chamar o senhor para ministrar aqui na igreja, o senhor vem? Irmãos, me chama no Instagram, @prpaulo.oliveira, que eu atendo sim e vai ser o maior prazer estar com vocês aí. Um beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe. Bom, então estamos encerrando e também você que queira fazer contato comigo, você pode ir no meu Instagram, @bispogtnutaoficial, e ali você tem depois também acesso a outras mídias. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos encerrando o programa Debates e no próximo programa de volta o pastor César Cavalcante. Deus abençoe. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.